Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Os números que vamos apresentar a partir de agora revelam uma realidade aterradora. A cada 7 minutos, em todo o mundo, uma criança, um adolescente, entre 10 e 19 anos, é assassinado. Os números são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, que tem uma campanha pelo fim da violência contra as crianças. Vamos assistir. It's happening right now, in homes, in schools, in communities and online. Most often, it's not strangers. For many children, violence wears a familiar face. Nearly a quarter of 1-year-olds are shaken and hit by their parents. 3 out of 4 young children are violently disciplined on a regular basis. Millions of teenage girls are forced into sexual acts by people they know. A slap on the face, a curse, an inappropriate advance. Any kind of violence against a child is unacceptable. Stand up, speak out, join us. End violence against children. Para falar sobre o que leva a toda essa violência e como mudar essa realidade, o Direito Sem Fronteiras recebe Nereida de Lima del Águila, advogada do Departamento de Assuntos Internacionais da Procuradoria-Geral da União, e Mário Volpe, chefe da área de cidadania dos adolescentes do UNICEF. Obrigado por aceitarem o nosso convite e virem ao Direito Sem Fronteiras. Eu começo perguntando para o Mário. Nós acabamos de ver um vídeo que mostra que desde que começamos um programa, uma criança já pode ter se tornado vítima de violência, né? Até fatal. Esta é uma realidade ao redor do mundo ou ela é específica em alguns países, em algum país, Mário? Infelizmente, o tema da violência contra a criança é uma realidade global, mas diferente do que possa parecer para a opinião pública, a morte de crianças, especialmente por homicídio, ela não acontece em maior número naqueles países que estão em conflito deflagrado, em guerras, não é? Nós temos 80 mil crianças que morrem por ano no mundo inteiro, 50 mil desses adolescentes entre 10 e 19 anos morrem em países como o Brasil, a Colômbia, o México, em países que não têm um conflito deflagrado, né? Então, isso é muito importante esclarecer, porque parece que a morte de crianças é resultado de uma guerra, não é? E não é. A morte de crianças e adolescentes está muito relacionada à forma com que se naturaliza, especialmente a morte de adolescentes negros, porque há uma suspeita da sociedade, em função da baixa investigação, em função da falta de pesquisa sobre o perfil desses jovens que estão morrendo, de que eles estariam morrendo porque alguma coisa eles devem para a sociedade. E essa é uma visão falsa, é uma visão equivocada, porque muitos desses adolescentes estavam na escola, estavam trabalhando e foram alvejados em função de algum conflito territorial, de disputa de gangues por um determinado território, ou no confronto com a polícia, ou por situações de violência, e muitas vezes, o que é triste em todos os sentidos, eles são vítimas de uma visão racista, porque a maioria deles são negros, né? Nereida, o que tem sido feito? Que ações têm sido tomadas? Será que isso exigiria um esforço concentrado, né, para que a gente conseguisse mudar essa realidade dos organismos internacionais? O que tem sido feito e o que pode ser feito ainda? Bom, no âmbito internacional, essa é uma preocupação que já remonta ao início do século passado, quer dizer, de tomar conta, proteger as crianças, dar segurança, né, às crianças e adolescentes. Historicamente, ela tem início em 1924, com a Declaração de Genebra, onde a Sociedade das Nações, composta pelos países que se sagraram vencedores na Primeira Guerra, se juntaram para justamente pensar em possibilidades de soluções para obter formas concretas de auxiliar na proteção e na segurança dessas crianças. Daí, esse pensamento, essa motivação foi aumentando. E principalmente depois da Segunda Guerra Mundial,
né? Então, depois aí a gente tem a declaração, além da criação da Unicef, né? Temos a Declaração dos Direitos da Criança, em 59, também, em que todos os países, vários que compunham a Organização das Nações Unidas, se juntaram também e adotaram essa declaração, que embora não tivesse um efeito obrigatório e vinculante ainda à época, né? Mas já se mantinha também, né, esse pensamento de buscar soluções para a proteção da criança e do adolescente. E acho que destaco também um outro compromisso internacional muito importante, como a Convenção também de Direitos da Criança, de 1989, que aí sim os países se comprometem a adotar medidas não só administrativas, sociais, culturais, mas como também medidas legislativas. E isso é muito importante, inclusive aqui no âmbito, né, do nosso país, são medidas que o país ele pode sim adotar medidas legislativas que têm a finalidade de proteger e, quiçá, um dia, né, acabar com essa mortalidade em razão da violência de crianças e adolescentes. Mário, a gente sabe que matar um ser humano é terrível. Como é que o senhor analisa a questão da morte de uma criança? Por que isso é tão mais grave assim? O Unicef tem feito grandes apelos no mundo inteiro de que se a gente não consegue proteger as crianças, né, que são a nossa herança, né, que são o nosso espaço de afetividade, que são aqueles que representam aquilo que a gente vai deixar, né, nesse universo, nós não conseguimos proteger mais ninguém. É importante que esse ser mais vulnerável, que é a criança, né, e esse ser em desenvolvimento, que vive um momento especial, que é o adolescente, eles precisam ser protegidos. E quando eles são as vítimas dessas piores formas de violência, né, que vão desde o abuso, maus tratos, exploração sexual até o homicídio, eu acho que nós temos algum problema na definição do que nós queremos como futuro para a nossa sociedade. Eu acho que nós temos aqui um problema sério que a gente conseguiu, por muitos anos, fazer um esforço global, por exemplo, para reduzir a mortalidade infantil, né? E a mortalidade infantil no mundo inteiro tinha duas causas muito simples de serem resolvidas, que eram doenças respiratórias e doenças diarreicas. Então, era soro caseiro e um cuidado na fase inicial do desenvolvimento da criança, e a gente conseguiu salvar milhões de vidas só pela adoção de medidas de saúde e de acompanhamento do nascimento da criança até os primeiros 1000 dias de vida, garantindo uma estimulação. Então, o mundo inteiro conseguiu reduzir muito e o Brasil fez um sucesso extraordinário nesse tema nos últimos anos. E nós salvamos, então, as crianças nessa primeira fase da vida, nessa primeira década, e vamos perder na segunda fase da vida. Então, se a gente for fazer uma conta, por exemplo, nos últimos 10 anos, né, a gente salvou, né, milhares de crianças que deixaram de morrer só pela redução da mortalidade infantil. Nesse mesmo período, 80 mil adolescentes foram assassinados no Brasil nos últimos 10 anos. Então, veja que essa contradição de proteger para depois perder, né, não condiz com o nossos desejos de desenvolvimento, de justiça social, de respeito à vida, de direitos humanos. Então, é preciso chamar a atenção de que nenhuma morte é aceitável, né? E nenhuma morte de criança e adolescente é aceitável por qualquer forma ou por qualquer pretexto. Isso é muito importante estabelecer isso como um princípio de toda a sociedade. Nereida, de que forma o direito internacional cobra dos países alguma atitude para a gente mudar essa realidade? Existe alguma penalização para os países que se mostram inertes ou que não têm nenhum tipo de atitude para evitar essa violência contra as crianças e adolescentes? Olha, no âmbito do direito internacional, a gente está falando de estados soberanos que se unem, se comprometem por meio de tratados internacionais a proporcionar um determinado objetivo. Bom, mas na questão de como é que a comunidade internacional ela pode fazer algo em relação a uma situação como essa em específico, eu destacaria a Convenção Americana de Direitos, também conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica, né, que também, dentre
dentre os seus artigos, dentre as suas disposições, ela traz uma determinação aos países que se comprometeram a isso de proteção às crianças, né, às menores de idade e às suas famílias, e a proteção também no que diz respeito à violência, principalmente, né, a cultura que a criança deve ter e outras situações, mas também há essa proteção da violência, em relação à violência. Aí, considerando essa convenção, o mecanismo da OEA pode ser utilizado. Aí eu estou falando da Comissão Interamericana de Direitos e da própria Corte. Então, os Estados partes que se sentirem violados, ou então por meio de outras pessoas que se dirijam à Comissão Interamericana de Direitos, né, então eles podem, de alguma forma, considerando a situação, a gravidade do caso, levar essa situação à Corte Interamericana de Direitos, né, onde o país se defenderá, né, por meio de seus órgãos pertinentes, mas a Corte ela pode determinar também que o país tente buscar soluções, mas como eu te disse, são países soberanos e as determinações levam em conta o direito internacional e a comunidade internacional e toda essa relação internacional em que o Estado soberano está inserido. Bom, eu vou pedir licença aos meus convidados, a Nereida e ao Mário, para a gente fazer um rápido intervalo. E o Direito Sem Fronteiras volta já já. Estamos de volta com mais um Direito Sem Fronteiras e hoje a gente trata sobre a violência contra crianças e adolescentes no mundo. Mário, o que a Unicef tem feito para, além dessas campanhas, para tentar reduzir esses números que são graves, né? O tema da violência, ele não pode ser enfrentado apenas com uma política de segurança pública. Nós precisamos de um conjunto de ações que vão desde ações de prevenção da violência, que pode envolver o esporte, o apoio à família, até políticas de justiça e de segurança pública que articulam essa proteção da infância. O Brasil, por exemplo, tem um grande desafio, não é? E há um projeto no Congresso Nacional para acabar com os chamados autos de resistência, quando, num enfrentamento com a polícia, um jovem é assassinado, não se faz uma investigação, não se abre um inquérito para saber as causas, os autores, o contexto em que esse homicídio aconteceu. Uma medida como essa pode reduzir em muito a impunidade, que é um dos principais motivos, né, que acaba gerando essa multiplicação de homicídios no Brasil. São muito poucos casos de homicídios de adolescentes no país que tem sequer um inquérito policial instaurado. Então, se você não conhece o fenômeno, se você não sabe quais os atores estão envolvidos nele, quais são as causas, é muito difícil de combater esse fenômeno. Então, você pode combinar muitos programas de prevenção, nós temos diversas ações no campo da assistência social, do esporte, da cultura, do lazer, da educação, mas se isso não estiver combinado com um sistema de justiça que pune o agressor, com um sistema de segurança que investiga e produz informação de qualidade, vai ser muito difícil enfrentar essa temática. E fica sempre essa suspeita de que esses jovens estariam sendo assassinados porque alguma coisa eles devem para a justiça. Então, a justiça tem o papel de se antecipar a esse mito que vai se reproduzindo de uma forma perversa e que gera quase que uma naturalização dessa violência. Então, é muito importante que essas medidas, tanto de prevenção quanto de enfrentamento direto, de combate, de investigação, de mudança legislativa, seja adotada no país para que o país realmente se comprometa e demonstre vontade política de enfrentar esse fenômeno do homicídio, que é uma tragédia social, na verdade. E essa produção de informações é muito importante para que se possa trabalhar em cima, né? E eu aproveito, viu, Nereida, e pego carona aqui nesse relatório do Unicef, que diz que a maioria dos homicídios contra adolescentes não acontece em países em conflito, como a Síria, por exemplo. Mas sim, essas taxas são altas. América Latina, Caribe, o próprio Brasil tem essas taxas altas, né? Como é que a gente analisa esse fator? A gente tem que levar em consideração a realidade socioeconômica dos países da América Latina e Caribe, né, que não dá as condições necessárias ainda, né, para que haja um desenvolvimento
das crianças, quer dizer, cortar a violência pela raiz, mas para isso existe o compromisso internacional feito, né, firmado pelos países, inclusive pelo Brasil, de produzir, adotar medidas legislativas que podem auxiliar, né, nesse caminho da busca da erradicação da violência infantil. Né? Então, assim, eu acho que é um caminho, existe a lei da palmada, então é algo que paulatinamente, pouco a pouco, vai sendo verificado e adotado, e para que isso aconteça também, para que haja essa consciência social, inclusive de quem vai realmente produzir essa legislação, vem em boa hora o estudo feito pelo Unicef, né, que traz ali no papel, né, as estatísticas e todas essas informações que são necessárias para abrir, né, para conscientizar aqueles aplicadores, né, do direito internacional via, né, a produção de medidas, de adoção de medidas legislativas, administrativas, sociais, culturais. Né? E, Mário, nesse estudo do Unicef, ele revela algo mais, quer dizer, questões sociais, né, econômicos sociais são significativas para a gente entender isso. Mais alguma coisa que a gente precisa entender? Eu acho que é importante que os países pensem processos educativos que vão desde da infância à adolescência, enfim, com toda a sociedade, que rompam essa cultura da violência. Você vê que um país como a Índia, que tem muito mais pobreza que o Brasil, não tem esses índices tão altos de homicídio de adolescentes. Não é? Então, a questão cultural, a forma como, muitas vezes, os meios de comunicação tratam a naturalização da violência, né? Principalmente nesses programas que fazem esse sensacionalismo sobre a violência, que tem um efeito meio contrário, né? O cara quer denunciar a violência, mas ele cria quase que uma apologia. Então, enfrentar essa cultura da violência, né? Nós tivemos um debate muito difícil no Brasil quando se discutiu a lei dos castigos físicos, né? Porque há uma ideia ainda presente na sociedade de que a violência pode resolver algum tipo de problema, inclusive um problema disciplinar na relação entre adultos e crianças, entre pais e filhos. Então, romper essa cultura de violência, né, desde a infância, né, estabelecendo o diálogo, estabelecendo processos disciplinares baseados no respeito à integridade física das pessoas, ajuda, né, a reposicionar o país para ver a violência como um ponto fora da curva e não como uma coisa naturalizada. Hoje a vida das pessoas, não é, vale muito pouco, né, principalmente das pessoas negras, das comunidades populares, não é, as operações que se fazem, não tem o cuidado de proteger as pessoas. Então o Brasil tem esse fenômeno absurdo chamado de bala perdida, né? A bala não está perdida, ela saiu de algum lugar. Não é? É preciso rever todas essas políticas de segurança pública com foco no cidadão, na cidadania, na proteção das pessoas. Então, um grande elemento para esse debate é a ruptura com essa cultura de violência. Mário, tem um número aqui que é o seguinte: nos Estados Unidos, um menino negro entre 10 e 19 anos tem a probabilidade 19 vezes maior de ser assassinado do que um menino branco nessa mesma faixa etária. O racismo tem alguma equivalência com essa questão que a gente está discutindo aqui? Eu acho que nós temos que enfrentar o racismo. O racismo, por muitas vezes, foi negado, né? Foi escondido e agora ele está muito evidenciado. No Brasil, por exemplo, nós vamos ter um fenômeno também de um adolescente negro, ele tem 3 vezes mais possibilidade, né, de ser morto do que um outro adolescente. Então, há um certo racismo institucional nesses números da violência, não é? Se você for olhar, por exemplo, em termos de escolaridade, né, os negros vão ter uma escolaridade menor, e não é porque eles não tenham capacidade de aprender, é porque a escola está voltada ainda para uma cultura eurocêntrica, onde todos os personagens são brancos, onde você não cria uma identidade do conhecimento com a sua ancestralidade, com a sua história, com a sua cultura. Então, nós precisamos enfrentar esses temas porque eles estão interligados. Romper uma cultura de violência, né, ela exige que você mude as políticas de educação, as políticas de saúde, as políticas de assistência social, para reposicionar o país tratando a todos como cidadãos.
À medida que a gente volta a esse conceito de cidadania, respeitando a todos de forma igualitária e criando oportunidades para o desenvolvimento, especialmente das crianças e dos adolescentes, você pode ter um enfrentamento muito mais eficiente desses números, né, que nós estamos tratando aqui relacionados à violência. Bom, Nereida, além do homicídio que a gente está tratando aqui, quais são as outras formas de violência que crianças e adolescentes também sofrem? A criança pode se encontrar sujeita à violência física e psicológica dentro de casa, no âmbito escolar, inclusive também ser colocada a situação de trabalho infantil, trabalho forçado, né? Em relação a essa questão específica de trabalho, que também é uma violência, você forçar uma criança a trabalhar de qualquer maneira, eu posso destacar a convenção da OIT, né, para que ela tenta erradicar e eliminar as piores formas de trabalho infantil, assim como trabalho escravo, inclusive tráfico de crianças para que trabalhe como servo de alguém, né, escravo de alguém, crianças que são forçadas a fazerem trabalhos pornográficos, violência que envolve aí a violência sexual em relação à criança, enfim, destacam também essa convenção que os países se comprometem também a buscar a eliminação e erradicação desse tipo de violência. Então você vê que, infelizmente, as crianças e os adolescentes hoje, elas estão sujeitas a uma gama de violência. Mário, que tipo de violência mais impacta na vida de uma criança, de um adolescente? Na verdade, todos os tipos de violência que foram aqui relatados são muito graves. Obviamente, o homicídio é o mais grave deles porque acaba com tudo, né? Agora, o problema da violência é que ela nunca é isolada, ela é progressiva, não é? Quando ela começa no contexto familiar, quando você tem abuso, quando você tem violência na forma de disciplinar as crianças, ela vai, em muitos países, ela vai até para a escola, né? 56 países no mundo têm leis contra o castigo físico. Outros países não têm, inclusive existem países que adotam o castigo físico como uma forma de estabelecer a disciplina. Então, essa progressividade da violência que sai do ambiente doméstico, vai para a sociedade, vai para as instituições que deviam proteger a criança, né? Vai, no caso, por exemplo, dos adolescentes que praticam algum delito, se transforma em tortura dentro dos centros que deviam ressocializar esses adolescentes. Então, nós vamos percebendo que essas violências estão muito interligadas, né? E para enfrentá-las é preciso ter uma ação complexa do Estado que ajude, né, as famílias a entenderem o seu papel pedagógico na promoção do desenvolvimento da criança, que estabeleçam políticas de educação baseadas na aprendizagem, numa visão pedagógica, no desenvolvimento cognitivo da criança, não é? Desenvolver políticas de saúde que, quando recebam uma criança, que observem alguma situação de violência, que façam uma notificação, que não sejam negligentes, não é? A criança toda machucada e ela diz diante do seu cuidador, do seu pai, da sua mãe, que ela caiu da bicicleta, quando obviamente o profissional de saúde está vendo que aí houve uma violência grave que precisa ser denunciada. Então, esse tema do enfrentamento da violência, ele precisa passar por todas as políticas e ele precisa ter a responsabilidade, né, dos profissionais, dos pais, né, dos gestores de políticas públicas em criar diretrizes claras de que nenhum tipo de violência é aceitável. Mário Volpi, chefe da área de cidadania dos adolescentes do Unicef, obrigado pela sua presença. Nereida de Lima Del Águila, advogada da União, muito obrigado também pela sua presença. E o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, o nosso endereço é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Se quiser rever esse programa, é só acessar tvjustiça.jus.br. Até o próximo.